O que é o fenômeno da refração da luz? Mudar de meio necessariamente? Não. Refração é mudar a velocidade. Então, o fenômeno da refração da luz é a alteração na velocidade de propagação. Isso é refração da luz. Quando a velocidade mudar, nós temos a refração. Geralmente é quando muda de meio, ok. Mas nota, o fenômeno é mudar a velocidade de propagação. Além disso, a luz pode, vamos ver, pode sofrer desvio na sua trajetória se a sua incidência não for normal. Vamos ver. O fenômeno da refração é acompanhado também por reflexão e absorção da luz. Então, quando a luz refrata, acontecem três coisas. Refração, que ela é mudar de velocidade. Parte é refletida e parte é absorvida. Olha a foto da refração. Aqui é uma ilustração, e aqui, pessoal, é uma foto de um experimento. Sei que é meio ruim de ver, mas é uma foto. Eu tenho uma luz de um laser verde. Para a gente enxergar essa luz verde do laser, certamente os caras devem, para tirar foto, devem ter tocado um pouquinho de pó de giz ali, senão tu não enxerga. Na água tu enxergaria de qualquer jeito. Mas no ar a luz tem que bater e sofrer espalhamento, ela tem que se espalhar. Se não tem nada para bater, tu não consegue enxergar aquela luz verde. O fundo é preto de propósito, para favorecer a foto. Então eu tenho luz no ar. Quando ela passa para a água, isso aqui é um aquário, do ar para a água, altera a velocidade. Alterando a velocidade, qual é o fenômeno? Refração da luz. Tá vendo que tem uma parte de luz refletida aqui? Ó, então tem luz, raio incidente, raio refratado, raio refletido, e parte da luz é absorvida tanto para o ar como para a água. Aqui, na ilustração, incide no ar e refrata no vidro. Por que refrata? Porque mudou a velocidade. No vidro tem velocidade diferente. Não esqueça que eu sempre tenho luz, uma parte da luz é refletida quando ela refrata, ou seja, muda de velocidade. Uma grandeza importante, aliás, apareceu no Enem de 2014, é o índice de refração absoluto. O índice de refração absoluto é a razão entre a velocidade da luz no vácuo C pela velocidade da luz no meio. Essa velocidade da luz no vácuo, que é o C, pessoal, é aproximadamente 3 vezes 10 na 8 e é a máxima velocidade permitida na natureza. Nada viaja mais do que a luz no vácuo. Tá? Isso aí depois, na física moderna, a gente vê isso. Tá? Então, o índice N é a razão entre C sobre V. Como isso aqui é uma constante, quanto menos, porque não pode ser mais do que C, né? Quanto menos velocidade tiver, mais índice. Então, quando nós falarmos aumentou o índice de refração, em outras palavras, diminuiu a velocidade naquele meio. Tá? Algumas observações sobre o índice de refração. O índice de refração do vácuo, se eu fizer C sobre C, dá 1. O índice do ar, pessoal, é aproximadamente 1. O que significa isso? Que a velocidade no ar e no vácuo são aproximadamente iguais. E todos os demais meios, como essa velocidade é menor que C, essa resposta, sempre os índices em outros meios, sempre serão maiores que 1. Lembrando, mais índice, menos velocidade. O índice relativo também é possível ser cobrado. Eu posso cobrar não comparando com o vácuo. Eu posso cobrar o índice da água em relação ao vidro. Então, olha ali. Índice com velocidade, olha lá, é o inverso. Então, NR, meio refrator, VR embaixo. NI embaixo, V em cima. Então, índice com velocidade sempre é inverso. Agora, isso aqui é importante, pessoal. Isso aqui é importante. Lei da refração. Leis da refração. A primeira lei. Raio refratado, raio incidente normal são coplanares. Agora, olha a lei de Snell-Descartes. A lei de Snell-Descartes, ela me diz o seguinte, olha aqui. Como é que tu vai memorizar? Seno por seno, V por V, lambda por lambda, N por N. No meio, ó, olha em cima. I. O único que é invertido é o índice. R, o único que é invertido é o índice.
O que eu estou querendo dizer com a lei de Snell-Descartes é que onde eu tiver mais ângulo, eu tenho mais velocidade, proporção direta, e eu tenho mais lambda, que é onde eu tenho menos índice. Tá? Onde eu tiver menos ângulo, menos velocidade, menos lambda, mais índice. E na refração, isso nós vamos ver na semana que vem, na refração a frequência nunca muda. Anota aí, refração, frequência nunca muda. Às vezes a questão de Enem é só perguntar o que mudou e o que não mudou de um meio para outro. Olha aqui, refração da luz. Refringência está intimamente ligado com o índice de refração. Refringência é como se fosse um coeficiente de atrito para a luz. Tá ali, ó, refringência é a resistência que o meio oferece à passagem da luz. Então, quanto mais índice, como se tivesse mais atrito, menos velocidade. Então tá lá, ó, o meio mais refringente, mais índice, é o de maior, geralmente é o de maior densidade, tem exceções, tá? O de maior densidade. O mais índice é o de maior densidade, que é o de menor velocidade e menos lambda. Menos índice é o meio menos denso, mais velocidade e mais lambda. Agora, aqui está a questão. Presta atenção. Vamos prestar atenção agora, isso aqui é importante. Eu tenho aqui um raio incidente e esse pontilhado me mostra a direção de incidência. Eu estou indo de menos para mais índice. Mais índice. Se está aumentando a refringência, mais índice, é porque a velocidade deve estar... Índice com velocidade, inverso. A velocidade está diminuindo. Agora, volta ali. Olha lá. Olha o que a lei de Snell me diz. Se aumenta o índice, diminui a velocidade e diminui o ângulo. Vamos lá? Olha lá. Então, agora é o que eu estou fazendo. Eu estou indo de menos para mais índice. Se aumenta o índice, diminui a velocidade, diminui o ângulo. E olha lá o raio refratado, ele se aproxima da normal. Aqui, como na reflexão, sempre o nosso parâmetro é a normal. Então, quando o raio se aproximou da normal, ele diminuiu o ângulo em relação ao que ele tinha. Então ele se aproximou da normal. E por que diminuiu o ângulo? Lei de Snell-Descartes. Diminuiu o ângulo porque diminuiu a velocidade, porque aumentou o índice. E o lambda, olha lá, no meio refrator, eu tenho menos lambda, menos velocidade e menos ângulo. Beleza? Isso aí é bem importante tu saber a trajetória do raio de luz. Agora, eu vou de um meio de mais para menos índice. Olha lá, ó, olha ali. Mais para menos índice. Se diminui o índice, menos índice, a velocidade aumenta. Mas se a velocidade aumenta, olha lá, mais velocidade, VR, meio refrator, mais velocidade, mais lambda e mais ângulo. O que é mais ângulo? O raio de luz vai se afastar da normal. Então ele se afasta da normal. Agora, olha essa situação, presta atenção na situação. Mesmo que mude de índice de refração, mudando a velocidade, mudando o lambda, se a incidência for a 0 graus, se for a 0 graus, o raio de luz passa sem sofrer desvio. Se chama refração. Por que foi refração? Porque mudou a velocidade. Se mudou a velocidade, refratou. Mudou a velocidade, pessoal, mas sem alterar a direção. Pode acontecer de ter refração, mudar a velocidade sem desviar. Quando é que ocorre isso? A 0 graus. Agora, olha só o chamado desvio da luz, pessoal. Se o raio de luz, olha aqui, incidiu e se afastou, o quanto é que desviou quando ele se afasta? Ó, foi de mais para menos índice. É a diferença entre o ângulo de refração e de incidência. E aqui, quando se aproxima, é o ângulo entre o de incidência e de refração. É só subtrair o incidente de refração. Vou te dar um exemplo. Incidiu com 60 graus e refratou com 50 graus, menos. Então desviou 10 graus. É só subtrair o incidente do refratado para saber, ou o refratado do incidente, para saber o delta, que é o desvio angular. Vamos dar uma olhada aí nessa questão. Olha só.
Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que ele enxerga. Ele deve proceder dessa forma porque... interessante. Então, vamos fazer a linha d'água. Vamos desenhar um peixinho aqui. Vamos desenhar. Não sou muito bom para desenho. Tá ali o peixinho. Opa. Tá ali o peixinho. E aí vou fazer um raio de luz. Esse peixe, ele está sendo iluminado. Está batendo luz nele. Assim como está batendo luz em mim e refletindo essa luz. Esse peixe, ao ser iluminado, o que acontece ao ser iluminado, pessoal? Ele reflete a luz. E a luz refletida pelo peixe vai da água. E a água tem mais ou menos índice que o ar. Pô, o ar tem índice igual ao do vácuo, é o menor de todos. Então vai de mais para menos índice. Então vai de Nzão para Nzinho. Então o que acontece com o raio de luz ao passar da água para o ar? Ele diminui o índice. E se diminui o índice, o raio refletido pelo peixe lá, ele vai passar e vai se afastar da normal e vai chegar no olho do observador. Aqui está ali o olho do observador. O observador, o nosso cérebro, acha que o peixe, na verdade, está numa posição um pouco mais na superfície. Na verdade, o peixe está mais no fundo. Por isso que para mirar no lugar certo, não é onde eu estou olhando. Eu miro um pouco mais abaixo, porque está lá embaixo. Tá? Então, nós temos então aí o porquê disso, por causa da refração da luz. Agora, cuida as alternativas dadas. Por que deve se proceder assim? Porque os raios refletidos pelo peixe, ele foi iluminado e refletiu o raio de luz, não descreve uma trajetória retilínea no interior da água. Não, enquanto que elas estão no interior da água, os raios de luz são retilíneos. Emitidos pelos olhos do índio, desviam sua trajetória quando passam do ar para a água. Pessoal, a gente não emite raio de luz. A luz vem de uma fonte, de uma lâmpada, de uma lanterna, e ela bate, e quando ela bate, ela faz o quê? Ela reflete no peixe. A gente não emite luz pelos olhos, então tá errado o B, né? Os raios espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Bom, tá lá embaixo o peixe. Ele espalha a luz, ele manda a luz para outro quanto é lado. Mas quando bate na superfície, ela é refletida? Não, ela tem que... Se ela fosse refletida, como é que ela ia chegar no olho da pessoa? Ela tem que bater e ir para outra extremidade, ir para o outro meio, ir para o ar. Então não pode ser essa. Os raios de luz emitidos pelos olhos, o olho não emite raio de luz, tá? Agora, olha aí, os raios refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar, certo? Mostrando a refração E de Equador para a questão aí do Enem de 2012. Ângulo limite de incidência, pessoal. Ângulo limite de incidência. Olha só. Quando a luz passa de um meio de maior índice para menor índice, o que vai acontecer? Se diminuir o índice, é porque aumentou a velocidade. Então o raio de luz se afasta da normal. Existe um ângulo de incidência chamado de limite, que é quando o raio refratado, olha lá, ele sai a 90 graus. É o máximo que eu posso inclinar aqui o ângulo de incidência, é quando o raio refratado sai a 90 graus. Chamado ângulo limite. Só que esse ângulo limite, ó, eu fui de mais para menos. É o máximo afastamento, que é 90 graus. Então, incidência se chama de limite, que quando se afasta o máximo. Inclusive dá para calcular, ó, o seno do ângulo limite é a razão entre o Nzinho, menor índice, pelo Nzão. Agora, por que é importante esse ângulo de incidência chamado de limite? Por que é importante? Olha só. Tem um fenômeno chamado reflexão total da luz. Esse fenômeno, reflexão total, é o seguinte. Olha só. Eu
vou fazer aqui embaixo, tem uma lâmpada dentro d'água, por exemplo. Lâmpada dentro d'água. Porque a água tem mais índice que o ar. Então vai de Nzão mais para menos índice. De Nzão para Nzinho. Vamos ver se tu entendeu. O raio de luz que incide a zero, o que acontece com ele? Segue a zero, refração sem desvio. Se inclinou com um ângulo, com a normal de incidência menor que o limite, se está diminuindo o índice, vai aumentar a velocidade e vai afastar ou aproximar da normal? Afastar. Então, ocorre uma refração normal quando está um ângulo menor do que o limite. Agora, olha ali. Se incidiu com um ângulo igual ao limite, olha lá o que acontece. Refrata com 90 graus com a normal. Olha lá, 90 graus com a normal. E o que vai acontecer se eu incidir com um ângulo maior do que o limite? Aí vai acontecer o fenômeno chamado reflexão total da luz. Então, não mais refrata. A reflexão total é um fenômeno que vai acontecer. Primeiro, duas condições. Tem que ir de mais para menos e o ângulo de incidência tem que ser maior que o limite. Mas por que essa reflexão total é importante? Pessoal, olha aí, ó. Olha esse GIF animado, ó. Tá indo do azul pro preto, de mais para menos. Tá vendo que chega um momento, ó, TIR, isso é uma sigla em inglês que se chama reflexão interna total. Chega um momento ali, ó. Agora, ó, passou do ângulo limite e reflete totalmente a luz. Aplicações. Já ouviu falar de fibra ótica? Essa já caiu no Enem. Olha aqui, a fibra ótica, tu ilumina de um lado e sai luz do outro lado. Porque ela vai sofrendo inúmeras reflexões totais ali dentro da fibra ótica. Não esquecendo, pessoal, para acontecer reflexão total, o índice de refração do núcleo é maior que da casca da fibra. Porque tem que ser de mais para menos índice. E ainda o ângulo de incidência maior do que o limite. Miragem, já ouviu falar de miragem, pessoal? Olha aqui, olha o que acontece com a miragem. A luz se reflete na superfície quente, tem que estar bem quente. Então, quando a luz refletida, que bate luz no cactus, ela vem, ela faz uma curva, o olho da pessoa acha que a luz está vindo lá de baixo. Então, o ser humano associa como tivesse água. Olha aqui, ó, olha essa imagem aqui, ó, do carro aqui, ó. Foto, não imagem, a foto mesmo aqui, ó. Parece que tem água no asfalto. Olha o que acontece. Vamos dar uma olhada aí. O ar frio, a luz está vindo lá de uma região, o ar está mais frio. Próximo do asfalto está muito quente. Olha o que acontece com a luz. Ela vai se curvando, porque quando o ar está mais quente, vai de mais para menos índice. Vai diminuindo o índice. E se vai diminuindo o índice, o raio de luz vai se afastando da normal. Olha lá. Se afastando mais. Chega um momento que o ângulo de incidência é maior que o limite. E aí a luz se reflete. O efeito miragem é proveniente da reflexão total da luz. Observem que a luz nem chegou no asfalto. Ela se refletiu onde? Na própria atmosfera quente. Tá? E por isso a reflexão total. Outra coisa, na refração. Olha aqui, pessoal. Olha lá. A luz de um astro, por exemplo. Eu vou pegar a luz de uma estrela, a luz do sol. Quando passa na atmosfera, a mudança de densidade do ar faz com que a luz sofra uma curva e venha para o olho dessa pessoa. Então, eu acho que o sol está aqui, ou uma estrela, ela está num outro lugar, por causa da refração na atmosfera. Esse fenômeno importante, dispersão da luz, pessoal. É tu pegar a luz branca, que eu falei no início da aula, e dividir ela nas 7 cores do arco-íris. Tu tens que saber, a luz vermelha é a que menos desvia, e da luz vermelha para a violeta sofre um aumento de desvio. Por que cada cor desvia de maneira diferente? Porque cada cor tem um índice associado. Tá? Então não é só do meio que depende. Depende do meio, se é vidro, se é água, mas também depende da cor. Memoriza isso. Da luz vermelha até a luz violeta, há um aumento de índice de refração. Ou seja, uma diminuição na velocidade. Olha lá, ó. Olha aquele GIF animado, ó. Tu vê que a luz vermelha, ó, tá mudando a fonte aqui, ó. E a luz violeta é a mais desviada, a luz vermelha é a menos desviada. A aplicação, todo mundo conhece, é o quê?
arco-íris, beleza? Que é uma dispersão da luz. Memorize esse nome, dispersão da luz. Para a gente finalizar a aula hoje, eu vou passar um pouquinho para a gente fechar isso. Lentes esféricas, pessoal, lentes esféricas. 2 tipos de lentes, olha a diferença. Espelho, a luz batia e voltava. Lentes, a luz bate e atravessa a lente. Nós temos uma lente, olha ali, o que ela faz? Ela aproxima, ela converge os raios de luz, e uma lente que afasta a luz, uma lente chamada de divergente. Assim como nos espelhos nós tínhamos raios especiais, na lente eu também vou ter raios especiais. Só que a diferença é que o espelho batia e voltava. Na lente bate e refrata, por isso que a gente acabou de ver refração. Mas se fores ver, é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Um raio de luz que incide paralelo ao eixo principal. Porque lente também, mesma coisa que espelho, só que ao invés de bater e voltar, bate e refrata. Vai paralelo, refrata pelo foco. A lente convergente refrata pelo foco. Beleza? Pessoal, uma lente, diferentemente do espelho, tu tem foco dos 2 lados, não é só de um lado, né? Agora tem dos 2 lados. Lente eu posso botar um objetão de um lado com do outro lado. Espelho não, espelho só tem um lado. Então, vai paralelo, atravessa pelo foco. Agora, olha essa lente que é a lente divergente, divergindo, afastando os raios. Incide paralelo, olha lá, diverge na direção do foco, só que a lente divergente tem foco virtual. Tá? Agora, o contrário desse, esse foi paralelo, atravessou pelo foco. Olha o raio 2, vai pelo foco, sai paralelo. Então, 1 e 2 são invertidos. Olha aqui, ó, vai na direção do foco, sai paralelo. E tem um ponto que é similar ao vértice do espelho, chamado de centro óptico. É bem no meio da lente. Todo raio de luz que atravessa o centro óptico não sofre desvio, tanto na convergente como na divergente. Por que eu tenho que saber os raios luminosos que atravessam as lentes convergentes e divergentes? Para saber desenhar as imagens. Primeiro aqui uma foto só de um experimento, ó. Os raios saem de um ponto da lente convergente e ficam paralelos. Então esse ponto é o foco. Agora eles chegam paralelos nessa e convergem. Então o que é essa distância aqui? Foco da lente 2. Estou mostrando ali as lentes convergentes. Bom, a mesma coisa que eu fiz para os espelhos, eu farei para as lentes. Anota aí uma associação importante. Anota aí uma associação importante. Os casos, para aquele monte de casos. Mas, olha a facilidade. Os casos do espelho côncavo, todos os casos do espelho côncavo são iguais aos da lente convergente. Os casos são absolutamente iguais. A diferença é que espelho bate e volta, lente bate e reflete. Agora, o caso único do espelho convexo será igual ao caso único da lente divergente. Não é à toa que o espelho côncavo aproximava os raios de luz, convergia, e o espelho convexo divergia, daí a semelhança. Então, quem sabe os casos de um, sabe os casos de outro. Vamos ver se tu memorizou. Põe um objeto antes, aqui tem um ponto chamado anteprincipal, alguns vestibulares chamam de 2 vezes o foco, que é o similar ao centro de curvatura. Como é que era? Objeto antes do centro de curvatura no espelho. Imagem real, invertida e menor. Olha só. Só que agora eu vou pegar, olha os raios de luz. Vai paralelo, atravessa pelo foco. Tá vendo? Só que agora atravessa, não reflete. Vai pelo centro óptico, bem no meio da lente, passa sem sofrer desvio. E aí, olha lá, houve encontro real, invertida, menor, e entre o foco e o similar ao centro. Exatamente igual. Tá? Você viu que a real agora está do outro lado do dispositivo? Então, real, invertido e menor. Aqui, objeto em cima do que seria o centro de curvatura. Vai paralelo, atravessa pelo foco, vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Real, invertido e igual.
Tô passando meio rápido porque, né, a lógica é a mesma. Entre centro e foco, vai paralelo, atravessa pelo foco, vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Houve encontro dos raios luminosos, real invertida em maior que o objeto. Esse caso 3 eu quero que tu coloque uma observação. A imagem lá no cinema é uma imagem real. Como é que eu sei que é real? Ela está projetada. E ela é maior do que o filme. Então, essa situação aqui, ó, é o caso do cinema. Aqui está a tela do cinema, aqui está o filme projetado, pode ser um filme digital ou analógico, antigo, né? Mas a imagem, olha lá, ela é real invertida em maior, tá? Tela do cinema, a imagem é real invertida em maior. Ah, mas eu tô vendo tudo direito. Claro, o cara passa o objeto de cabeça para baixo para ele sair direito lá na tela. Tá? Tranquilinho, pessoal? Próxima situação. No foco, como é que era a imagem? Ó, vai paralelo, atravessa pelo foco, passa pelo centro, não sofre desvio. A imagem é imprópria ou no infinito. E esse caso é muito, muito importante, que é o último caso do côncavo, que é o último caso da lente. Vai paralelo, atravessa pelo foco. Vai no centro óptico, não sofre desvio. Olha esses dois raios de luz refratados. Eles jamais se encontram aqui. Mas olha os prolongamentos dos raios refratados. Se encontraram, não se encontraram? Real ou virtual? Virtual. Virtual, direita e maior. Exatamente igual ao objeto colocado entre o foco e o espelho côncavo. Aí, entre o foco e a lente convergente. Tá? Agora, o que é esse quinto caso? Anota aí. O que é o quinto caso? Lupa. Lupa é uma... O que é uma lupa? Né? Uma lente de aumento. A lupa é uma lente convergente. E onde é que estão as letras que eu quero ampliar? Entre o foco e o centro óptico. Beleza? Segue. Lente divergente, quantos casos? Um. Quem é que tinha apenas um caso? Espelho convexo. Como é que era o caso? Olha lá, vamos botar a lente divergente. Olha lá. Vai paralelo. Vai paralelo. Diverge na direção do foco. Ó. Diverge na direção do foco. Vai pelo centro óptico, não sofre desvio. Esse raio refratado algum dia vai encontrar esse? Não. Olha lá. Pega os raios refratados e eu tenho uma imagem virtual direita e menor. Assim como no espelho convexo, virtual direita e menor. Mesma coisa, pode usar tranquilamente a equação do fudido. Essa equação do aumento, exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo significado. Tudo que é real é positivo, tudo que é virtual é negativo. Aqui o A positivo, direita, o A negativo, invertida. Ó, mesma coisa. Tá aqui, ó, lente convergente, foco real. Se o foco é real, foco positivo. Lente divergente, foco virtual. Então, distância focal negativa. E aqui, pessoal, tem uma coisa interessante para as lentes. Olha só. Tem um negócio, tem uma grandeza chamada vergência. Sempre que eu botar a distância focal em metros, cuida isso, metros, a vergência será dada em dioptrias. Sabia que tu conhece dioptrias? Conhece. Sabe o que é dioptria? O grau da lente. Já vi as pessoas dizer, eu tenho 2 graus, eu tenho 3 graus de tal coisa, 4 graus. A vergência é a chamada... A vergência, a dioptria é chamada o grau da lente. Então tu já conhece. Então nós já vamos fazer uma questão mostrando isso. Só que é o seguinte, como a lente convergente tem distância focal positiva, a vergência vai dar positiva. Como a lente divergente tem distância focal negativa, a vergência vai dar negativa. Para fechar, isso já caiu, pode cair de novo. Defeitos de visão, miopia, dificuldade de enxergar de longe, pessoal. A miopia, a imagem de objeto, no caso aqui da vela, é formada antes da retina. Tá vendo que os raios de luz convergiram muito? O que nós temos que fazer na miopia? Se eles convergiram muito, eu tenho que abrir um pouquinho os raios de luz para eles se focalizarem em cima da retina, que é no fundo do olho. A retina é um anteparo do olho. O cristalino é a lente convergente. Anota aí. Cristalino, lente convergente.
Por que tem que ser lente convergente? Porque eu quero projetar uma imagem. Se eu quero projetar em cima da retina uma imagem, tem que ser lente convergente o cristalino. Só que quando ela não converge em cima, quando ela não forma em cima, ela forma antes, miopia. E aí o que eu faço? Olha lá, eu uso uma lente divergente. Piadinha aquela insana que os alunos conhecem. Por que o míope não pode ir ao zoológico? Porque míope usa óculos divergente, não de ver bicho. Tá? É uma piadinha ridícula, eu sei, é ridícula, é estúpida, mas o cara se lembra lá no dia da prova dessa piadinha e mata a questão. Míope não pode ir ao zoológico, usa lente divergente. Tá, piadinha antiga, mas é velha, mas é boa. Agora, então, miopia, a imagem se forma antes da retina, corrige com divergente. Hipermetropia é o contrário, é a imagem que se é formada pelo cristalino em cima da retina e ela se forma depois. Aí o que eu faço? Porque os raios de luz eles não se curvaram que era necessário. Então eu coloco uma lente que vai fazer eles quebrarem para o lugar certo, que é a lente convergente. A hipermetropia é aquela dificuldade de enxergar de perto tudo embaralha. Aí o cara tem que afastar os braços para enxergar melhor, né, na hipermetropia. Para a gente encerrar nossa aula, nós vamos ver uma questão do Enem 2011, segunda aplicação. Indivíduos míopes, olha ali, miopia, têm dificuldade de enxergar objetos distantes. Para a correção desse problema, com lentes, o oftalmologista deve medir a distância máxima que o indivíduo pode enxergar nitidamente, que corresponde à distância focal da lente. A vergência de uma lente é numericamente igual ao inverso da distância focal. Te deu ali a formulazinha. Dada em metros, dada em metros. Te disse ainda, olha ali. Vergência é o inverso da distância focal. A vergência é medida em dioptria, comumente denominada de graus de uma lente. Tudo que eu falei. Se a distância máxima que o indivíduo míope enxerga nitidamente for 50 centímetros, e ele te explicou lá, que a distância focal é a distância máxima que o indivíduo enxerga nitidamente. Então, se a distância máxima for 50 centímetros, para corrigir o problema, o oftalmologista receitará lentes de divergência. Tem duas coisas aí, tá? Tem duas coisas. A primeira é o seguinte, ele me disse que a distância focal, as lentes eram 50 centímetros. Mas ele me destacou na questão ainda que eu tenho que botar em metros, né, para que eu ache a dioptrias em graus. Então, 0,5 metros. Aí o que o cara vai fazer? Vou calcular a vergência. Então, a vergência é o inverso. Ele me deu a formulazinha ainda, inverso da distância focal. Opa, ficou horrível essa distância focal desse jeito. Vou botar assim. Inverso da distância focal. Então, 1 sobre 0,5 metros, vou achar 2 dioptrias. Beleza? Aí o cara olha para a questão, para as alternativas, e vê que tem menos 2,00 dioptrias e mais 2,00. Aí tem uma segunda coisa a ser analisada. Como ele me disse que o cara tem miopia, eu tenho que saber que a lente corretiva é uma lente divergente. E se é uma lente divergente, a distância focal é menos 50. Ele não me disse isso, eu que tenho que estar esperto e saber que a lente divergente tem a distância focal negativa e distância focal negativa aqui, vai dar uma vergência menos 2 dioptrias. E por isso, olha só, são duas coisas, é saber aplicar a formulazinha e saber que a miopia se conserta com lentes divergentes. Então a resposta da questão do Enem de 2012 é menos 2 dioptrias, alternativa A de Argentina. Beleza, pessoal?